Pode sentar. Então, meus irmãos, nós estamos rezando pelos catequistas, aqueles que auxiliam os padres na catequese, que preparam o povo, os catecismos, dão as primeiras noções. Enfim, um papel muito importante na igreja é o papel do catequista. Como, aliás, os pais todos devem ser os catequistas dos seus filhos. Não basta confiar os catequistas da igreja, mas o pai e a mãe também são os que ensinam as primeiras orações às crianças, aos filhos, o sinal da cruz, as primeiras noções sobre Deus que nos vê, Deus que é nosso Pai. Então, a catequese também se deve fazer em casa. Há umas religiões falsas, desde o começo lá da igreja, que eram, por exemplo, os gnósticos e os maniqueus, o maniqueísmo, que sempre dividiam as coisas entre o bem e o mal. Então, ao princípio do mal, que é uma espécie de um Deus, e ao princípio do bem, que é Deus verdadeiro. Eles diziam, são dois deuses, do bem e do mal, que estão em contínuo combate. Então eles consideravam, por exemplo, mal tudo aquilo que podia levar ao pecado, mas é mal em si. Por exemplo, a carne seria um mal. O casamento, por exemplo, eles eram contra o casamento, porque o casamento ia propagar a carne e, portanto, é um mal. A matéria em si é má. Então essas são as religiões falsas. Por exemplo, o maniqueísmo. São os maniqueus. No tempo de Santo Agostinho havia... Aliás, nós celebramos ontem Santo Agostinho, né? Grande santo da igreja, que foi maniqueu durante algum tempo, que ele pensava que era certo, mas só que depois ele viu os erros deles e ele combateu os maniqueus. Grande Santo Agostinho, que foi transviado até aos 33 anos, se converteu aos 33 anos, graças às orações da sua mãe, Santa Mônica, que rezava muito pela conversão dele. Ele foi batizado aos 33 anos e se tornou muito bom, muito piedoso, de oração. Depois se tornou padre e bispo e é um grande doutor da igreja, Santo Agostinho. Pois bem, essas religiões aí falsas, que fazem sempre essa dicotomia, bem e mal, essa distinção chamada maniqueísta, né? Na religião verdadeira de Nosso Senhor não é assim. A carne não é má em si, foi criada por Deus. A matéria não é má em si, foi criada por Deus. Mas, pelo desvio do nosso próprio espírito, nós podemos ir para o mal usando essas coisas. O matrimônio é bom em si, porque propaga o gênero humano, como Nosso Senhor mesmo mandou, crescer e multiplicai-vos. Não é mal em si. Em todo lugar pode haver bem e mal. Então, esta divisão que Nosso Senhor fala, que São Paulo fala também, São Paulo fala o espírito e a carne. Nós servimos ao espírito e não à carne. Servir a carne significa adorá-la, por assim dizer. Adorar todos os males que vêm da carne. E ele diz quais são: as impurezas, as bebedeiras, as orgias, esses são os da carne. E do espírito é a bondade, é a oração, é a caridade, é isto. Nosso Senhor no Evangelho fala, não podeis servir a dois senhores. Ele também individualiza, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro também não é mal em si, nós podemos usar dele, como Nosso Senhor mesmo usou. Jesus usou do dinheiro para pagar o tributo a César, ele mesmo. Mas pode ser muito mal usado. Principalmente o apego ao dinheiro, transformar o dinheiro num Deus. E no Evangelho está escrito, não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon era um Deus do dinheiro. Quem serve ao dinheiro, significa que o considera como Deus. Significa que sacrifica as outras coisas a ele. Sacrifica a saúde, sacrifica o bem, sacrifica a caridade ao dinheiro. Que o dinheiro acaba sendo a personificação do egoísmo.
para si mesmo. Servir ao dinheiro quer dizer isso. Nosso Senhor mesmo disse: granjeai amigos no céu com o dinheiro da iniquidade, fazendo a caridade, praticando o bem. Por isso, Santo Inácio, nos exercícios espirituais, ele fala das duas bandeiras: a bandeira de Nosso Senhor e a bandeira do diabo. Bandeira quer dizer aqui, os dois exércitos, cada um com o seu estandarte, para se enfrentar. Claro, isso tudo é uma comparação, não é? Na bandeira de Jesus está escrito o quê? Humildade, pobreza e cruz, a mortificação. Quem segue a bandeira de Jesus vai cultuar a humildade, cultivar a humildade, a pureza de coração contra os vícios da carne e o amor à mortificação, à cruz. Foi aquele exemplo que ele deu, nascendo no presépio e morrendo na cruz. E a sua pobreza total, para exemplo para nós. Como ele dizia: as raposas têm suas tocas, os passarinhos têm seus ninhos, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Jesus viveu sempre pobre, nasceu pobrezinho no presépio, viveu a sua vida pobre e morreu pobre, tendo que pedir emprestado uma sepultura para ele, porque não tinha. Na bandeira do demônio está escrito o quê? Riquezas, prazer, os prazeres, a ganância e o orgulho, o amor de si mesmo. Nós temos que escolher quais das duas bandeiras nós vamos seguir. Cuidado, porque o mundo prega a bandeira do diabo. O mundo prega que quem é feliz é quem tem muito dinheiro, quem vive nos prazeres e quem não sofre. O que é uma mentira, uma falácia. Nosso Senhor ensina a sofrer com paciência, a levar a nossa cruz, aproveitar os sofrimentos necessários da vida para nos purificarmos. Do dinheiro a gente usa, mas sem se apegar a eles o coração, sem servir ao dinheiro, nem pensar que o dinheiro traz a felicidade. Não, eu vou ser feliz quando eu tiver muita coisa, o luxo, as riquezas. Servir é isso. Servir significa sacrificar a caridade ao dinheiro, sacrificar o amor ao próximo ao dinheiro. Por exemplo, aqueles que exploram os outros para ter dinheiro, aqueles que não têm pena, até dos empregados. Por quê? Porque ele interessa a ele é o dinheiro. Aqueles que exploram as pessoas. Não ter dinheiro pode ser bom ou mal, depende de como você vai usá-lo. Pode haver pessoas ricas, boas? Pode. Como nós temos vários exemplos. Essa semana celebramos São Luís, rei da França. Era rico, família rica, família, portanto, real, com dinheiro, mas era pobre no coração. Assim também, a gente pode ter dinheiro, mas usar dele para fazer o bem, sem transformá-lo em meu Senhor, ao qual eu vou servir. Isso também vale para as modas, isso vale para os prazeres. A gente pode ter prazer? Pode. Pode ter prazer na comida? Pode, mas não transformar aquilo em Deus, como se fosse a razão de ser da nossa vida. Portanto, está aí a distinção que o nosso Senhor faz, para a gente confiar mais em Deus. Ele dá o exemplo dos passarinhos, dos lírios do campo, das rosas, das plantas. Crescem porque Deus faz crescer, e ninguém se veste tão bem como uma rosa, como um lírio. Assim também os passarinhos, Deus sempre providencia. Portanto, Deus providencia para nós também. Basta sermos corretos, bons, procurarmos fazer por onde. Claro, se eu também não fizer nada, Deus não vai me socorrer. É preciso fazer o bem e procurar sustentar a família. Tudo nosso Senhor usa ali de uma hipérbole, é claro. Não penseis no dia de amanhã. Claro que o pai de família, a mãe de família precisa pensar no dia de amanhã, precisa de socorrer a casa, é o modo de falar, não é? Para a gente não ficar demasiadamente preocupados. Então vamos pedir a Nossa Senhora que nos ensine isso, o
correto seguir o Evangelho, como Nosso Senhor prega, o desapego dos bens do mundo, fazer a caridade, ajudar as pessoas. A gente usa as roupas, mas não transforma aquilo num Deus. A gente usa moderadamente também, né? Não só com decência, com modéstia, mas com moderação. Porque senão eu transformo aquilo num Deus. Trabalho, riqueza, dinheiro, tudo isso. Portanto, Nosso Senhor diz, não podeis servir a dois senhores. Nós servimos a Deus, que é nosso Pai. Fazemos o bem, observamos os mandamentos de Deus. Aí sim, nós vamos sempre fazer o bem. Vamos pedir a Nosso Senhor essa graça. Vamos rezar pelos catequistas, aqueles que ajudam os sacerdotes nas missões e vão preparar as crianças para a primeira comunhão, os adultos preparam para a crisma, para o batismo, os padrinhos, prepara para o casamento. Os catequistas ajudam muito. Papa Pio XII dizia que vale mais um padre e 10 catequistas do que 11 padres. Porque 11 padres juntos numa capela vão fazer o quê? Vão ficar batendo cabeça um com o outro, né? Ao passo que os catequistas vão antes, preparam o povo, chamam as pessoas, chamam as crianças, preparam, de tal maneira que quando o padre chega, ele vai ouvir as confissões, vai celebrar a missa, vai instruir também. Então ajuda muito os catequistas, aqueles que vão ajudar a propagar a doutrina de Nosso Senhor aqui na zona rural, os catequistas que vão para a zona rural fazer um grande sacrifício para ensinar aquelas pessoas pobres, aquelas pessoas que têm pouca instrução, ensinar a eles o caminho do céu, as verdades eternas, o céu, o inferno, o amor a Deus, o sacrifício, amor ao próximo, tudo isso nós aprendemos também no catecismo. Coloquemos todas essas intenções, a intenção da nossa pátria. Mês de setembro já começa a Semana da Pátria. Vamos rezar pelo nosso Brasil. Tanta confusão, tanta briga dos três poderes que deviam viver em harmonia. No entanto, tanta confusão, tanta ganância, tanta ideologia. Vamos rezar para que haja paz. O mais importante é isso. Para que haja paz nas cidades, nos estados, nas consciências, e que todo mundo possa proceder bem, e o poder público garanta a nossa segurança e a nossa paz, para nós vivermos bem com as nossas famílias. Que Nossa Senhora, então, nos dê sempre essa graça de seguir Nosso Senhor. Amém.